queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus lá em Jonas. A gente vai falar sobre missão. Eu acho que eu preguei sobre Jonas ao longo desses 10 anos que eu ministro a palavra. Acho que só uma vez que eu ministrei sobre a vida de Jonas. E hoje à tarde, ainda quando eu continuava estudando, eu comecei como estudante de psicologia. Eu também estudo um pouquinho essa parte da psicologia forense. Eu tenho o costume meio que de traçar perfil. A gente que estuda tem mania de ficar traçando o perfil das pessoas, né? Eu comecei a analisar, assim, Jonas, nosso irmão. E aí o Espírito Santo disse assim, na verdade, Jonas é muito parecido com o ser humano. É muito parecido com as pessoas da atualidade. Porque a gente olha para o Jonas, um profeta, um homem que andava com o Senhor, um homem sensível à voz do Espírito Santo, sim, de muita intimidade com Deus, mas como ser humano falho, preconceituoso, duro de coração, né? Um olhar diferenciado, não teve muito temor, foi desobediente, mas glória a Deus pela misericórdia do Senhor, por isso que a palavra de Deus diz, né? A gente não é consumido por conta da misericórdia do Senhor. Então vamos ler no capítulo 1, bem no iniciozinho, e depois nós vamos discorrendo pela palavra. Então Jonas, lá no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A desobediência, irmãos, é uma coisa antiga, né? A desobediência é algo que é meio que implícito, eu acho, do ser humano. Essa questão de Deus dizer algo para nós e a gente parar para pensar na ordem do Senhor e decidir, vou fazer ou não vou fazer? Porque foi isso que ele fez, né? O Senhor deu uma ordem e ele parou, analisou, se levantou, porque é uma ordem, foram 3 imperativos na vida de Jonas. O primeiro foi levante-se, o segundo vá e depois pregue. Era um missionário, era um pregador, muito comum dar uma ordem dessas para ele. Mas sim, ele se levantou e ele foi para não pregar. Ele foi para onde ele queria ir. E a palavra é bem clara, que ele foge da presença do Senhor. E quantos de nós, nos dias de hoje, continuamos fazendo essa repetição de Jonas? A gente continua assim, repetindo. Quando a gente foge de fazer a vontade do Senhor, de pregar para uma pessoa, para um local, às vezes para um familiar, quando nós fugimos da própria presença do Senhor, para não sermos tratados, para não sermos moldados, a gente também faz essas viagens. A gente também vai para alguns portos. E vou dizer uma coisa, o inimigo sempre vai ter um navio, um barco para nos recepcionar. Sempre vai ter alguém nos esperando. Porque o inimigo, ele sempre tem uma porta aberta. E às vezes a gente acha que é coisa de Deus, né? Eu não quero. Como a minha carne está muito, meu ego está muito inflado de mim mesma. E eu começo, quando algumas coisas aparentemente dão certo, eu começo a achar que é Deus que está fazendo isso. Que a coisa mais fácil é as pessoas colocar Deus dentro das suas bagunças, né? Qualquer coisa assim que começa a dar certo, é Deus, porque é Deus que Deus falou. Tem gente que vive dizendo que Deus anda falando. Tão pouco às vezes ele fala para alguns profetas, né? E eu vejo gente com a vida toda torta, toda errada, fica dizendo que Deus está falando. Não é bem assim. Porque Deus aqui deu uma ordem clara. E às vezes nessas desobediências, a gente acaba levando pessoas junto com a gente. A gente acaba prejudicando gente que não tem nada a ver. Quando a gente trabalha lá no sistema carcerário, minha Maria Ivone sabe muito bem disso, né? A gente olha para a cara dos familiares, pro rosto deles. Para mim, a parte mais triste são as famílias. Porque quem está preso está pagando pelo que fez. A verdade é essa. As pessoas acham que a gente vai lá para passar a mão por cima. Não é isso. A gente vai lá para evangelizar. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E todo é tudo. Não é verdade? É todo mundo. É gente reta, é gente torta,
gente do tráfico, é gente da prostituição, é mulher que dorme com mulher, homem que dorme com homem, é isso aí. Glória a Deus. Isso é comissão, isso é pregar a palavra. Não tem pois, não tem talvez, não tem eu acho. Bem como o pastor aqui falou, não tem os achismos. É fazer. Porque a obra de transformação não é nossa, é do Espírito Santo. A nossa boca é levantar, falar. Esse é o nosso papel. O nosso papel é obedecer. E aqui a gente vai ver um homem que parece que a consciência da pessoa desobediente, a gente vai observando, é uma consciência meio cauterizada. O que significa isso? A pessoa está tão confortável com as suas atitudes que ela fica em paz, ela fica à vontade quando está fazendo coisa errada. Muita vontade. E lá no presídio também é assim. Quando eles falam para nós assim, eu matei minha mãe, matei minha mãe, né? Matei e fiz como se fosse se tivesse matado uma barata no chão. É assim que eles falam. É bem assim. Sem nenhuma dor, sem nenhum sentimento. Alguns a gente sabe que é por causa da doença mental, mas eu arrisco em dizer que a grande maioria tinha consciência, sim, do que estava fazendo. Porque quando eu não tenho consciência e depois eu adquiro essa mentalidade, eu sei que eu fiz algo errado, aí eu caio no arrependimento. É assim, não é? Agora, quando a pessoa entendeu e continua levando a vida de qualquer jeito, com perdão da expressão, é sem vergonhice mesmo. Entendeu? É mau caráter. E as pessoas continuam daí errando, mas não é por causa disso que a gente vai deixar também de fazer o nosso papel. A gente vai continuar falando. Por isso que dói quando a gente olha para a família, que a família fica destruída. Aquelas mães não têm mais um olhar de amor, não, tem um olhar de dor. Não tem mais um olhar de pulsão de vida, como diz a psicanálise. Não, é pulsão de morte, gente que vive por viver. Uma senhora uma vez para mim, só não me mato porque eu sou covarde. Que bom que a senhora tem essa covardia, né? Porque é uma tristeza quando tem um familiar que cometeu. Só Jesus mesmo, irmãos. Só que aqui nós vamos ver alguém que é separado por Deus para levar uma palavra de ânimo, para transformar. Até que você está falando para entender alguns porquês de Jonas quando a gente estuda um pouco sobre a cidade de Nínive. A gente sabe que aquele povo lá era povo casca grossa. Era gente ruim, irmão. Era gente assim, ó. Aquela legítima expressão, gente que não valia nada. Então dá para entender no primeiro momento, Jonas tinha que levar uma mensagem, mas não era uma mensagem de salvação. Era para pregar contra eles. Que a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Vai lá e prega contra Nínive. Ou seja, vai lá e ó, vai descer a ripa. Vai dizer para eles que ó, acabou. Acabou a festa. E agora vai entrar em ação, eles vão ver. Então dá para entender de certa forma, a primeira leitura, assim, puxa, Jonas ficou com medo. Até porque, estudando bem os dados históricos, Jonas também foi prejudicado. Toda aquela região ali foi prejudicada por eles. E aqui a gente já começa a pensar numa coisa, a gente tem que começar a pensar que o nosso campo missionário, muitas vezes são com aqueles que nós não gostamos. Aleluia. Sabe aquela gente que tu olha assim, aquele parente, aquele cunhado, aquele irmão, aquela tia, aquele familiar, aquela pessoa que quando está naquelas festinhas de família, que senta na mesa, eu falo o que eu falo mesmo, sabe? Aquela pessoa assim, que o teu 70 vezes 7 começa, sabe? A gente chega a contar dizendo assim, essa já deu 70 vezes 7, né? De tão tolerante que a pessoa é. É esse tipo de gente que Deus vai colocar na nossa frente. Aleluia. Aí Jonas vai olhar, eu conheço essa gente, quer saber? Eu vou falar contra eles, eu vou me embora, eu vou lá pegar um navio e aí a gente vai ver o desenrolar da história qual é. Ele está lá, ele vai dormir tranquilo, deitado em berço esplêndido, vai começar um temporal, porque a gente pode ir para onde nós quisermos ir, irmãos. A gente pode ir para onde quiser, mas se nós temos uma aliança com o Senhor, e Deus deu uma ordem e a gente andar em desobediência, tu pode ir para Gravataí, tu pode ir lá para Canoas, tu pode ir para São Leopoldo, tu pode ir lá para Quaraí, tu pode ir para onde tu quiser. Aleluia. Que o vento, a tempestade vai atrás de ti. Vai atrás. Lembra o que o salmista diz? Se eu for para a mais alta montanha, lá tu está. Se eu me esconder no mais profundo abismo, lá tu está também. Que não tem como se esconder do Senhor.
E lá estava ele dormindo. Os homens atribulados. Porque daí entra o primeiro ponto, a fuga da vontade divina. Ele deita, ele dorme, começa a tempestade. Aqueles homens não eram tementes a Deus. Começa aquele vento. E a Bíblia vai dizer que eles começam a tirar sorte, porque querem saber. Começam a consultar os seus deuses. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. Aí olha o que eles começam a fazer. Olha o prejuízo que às vezes a nossa desobediência reflete na vida dos outros. Eles começam a pegar carga, tudo que era precioso dentro daquele navio, e vão começar a colocar fora. Talvez seja alguma coisa pesada aqui. Vamos abrir mão, vamos colocar fora. Talvez ali foi comida, talvez ali foi mantimento, talvez ali foi roupa, talvez ali foram economias de anos. Vamos botar fora. Às vezes tem um Jonas que está nos sugando. Às vezes tem um Jonas que está ali tirando toda a nossa energia, a gente não vê, a gente vai abrindo mão de tantas coisas e não percebe que é ele que está ali igual um carrapato. E ele dormindo. Aí o capitão do navio vai descer e vai olhar. Escuta, acorda. Não está vendo o que está acontecendo? Será que não dá para te levantar e clamar o teu Deus? Para ver se ele tem misericórdia de nós? Imagina, um mundano tem que estar ensinando às vezes. Quantas vezes é assim com a gente, irmãos? Quantas vezes a gente não vê um mundano dando uma aula de fé para nós? A gente conhece Jesus, a gente tem intimidade com o Senhor, e às vezes a gente está no nosso ai, quando vê, tem gente dando aula para nós de ética, de fé. O salmista Asaf vai dizer isso, ele vai dizer que o ímpio glorifica o Senhor quando ele faz as coisas corretas, mesmo sem saber que glorifica a Deus. Asaf vai dizer isso. O ímpio glorifica o Senhor por fazer o certo. O que é correto. Quanto mais nós. E aí Jonas vai se levantar e eles vão tirar ali a sorte e vai cair sobre Jonas. Aí Jonas vai levantar a mão e vai se acusar. É por minha causa mesmo. Tudo isso está acontecendo por minha causa. E aqueles homens começam a ter um temor. Eles têm medo de tocar em Jonas. E Jonas vai dizer: o que a gente faz contigo? Então não me joguem, me toquem dentro do mar. Podem me tocar aqui, podem me colocar fora, porque no instante vai acabar. E a palavra de Deus diz que é isso que vai acontecer. Eles vão arremessar Jonas, mas também a palavra diz que eles vão adorar a Deus. Eles vão adorar a Deus. Deus é tão misericordioso que mesmo em meio às vezes às nossas fugas, a gente vai ter que estabelecer um campo missionário onde a gente não quer pregar. Não é? A gente às vezes vai ter que colocar as nossas tendas, a gente foge, vai ficar as tendas ali, mas quando a gente tem um chamado, Deus vai dizer: mesmo tu não querendo, tu vai fazer missão aqui agora. E foi isso que ele fez. Ele fez a primeira missão de Jonas foi dentro do navio. Foi lá que ele fez missão. Foi lá que, sem falar de Deus, mas eles observando o que Deus era capaz de fazer através do vento, através das ondas. A desobediência dele não deixou de ser um palco missionário para que eles fossem percebidos, para que Deus fosse percebido a ação do Senhor. Isso me faz lembrar de João Marcos. Quando você ouviu falar de João Marcos? João Marcos é do Evangelho de Marcos, que Marcos não era um discípulo. Marcos, ele era um dos moços de Paulo. Marcos foi um rapaz que não deu certo na primeira viagem missionária. Sabe? Aquele guri que queria fazer missão, que era sobrinho de Barnabé. Ele vai fazer missão com Paulo, vai lá com o tio Paulo. Paulo está lá, todo faceiro. Paulo também era novo na missão. Levou ele, deu errado. O rapaz chegou lá e viu que a coisa não era bem assim. Porque a missão tem disso, irmãos. Às vezes se vislumbra, né? A missão como algo é tão maravilhoso, né? Conversa com a Miriam sobre isso. Conversa com a missionária Denise. A missão tem muitos nãos. As pessoas às vezes acham muito bonito a Maria Ivone trabalhar em presídio, não sabe? Não sabe que a gente engole sapo com areia lá dentro. Se a gente for muito sangue quente, a gente já dança na primeira lá dentro.
A gente tem que engolir desaforo. A gente tem que levar a porta na cara, sabe? E eu que sempre fui, né? Era muito nervosinha, qualquer coisa era do meu jeito. Tive que ir lá aprender. Porque quando a gente não quer ser moldado pelo Senhor, você vai usar um faraó para nos dobrar, sabe? E teve que ser assim. E com Jonas foi assim. Jonas estava muito de pé, muito duro. E quando cai no mar, vem um peixe e engole ele. Engole. Porque as situações da vida vão fazer isso com a gente. João Marcos foi a primeira vez, não deu certo, foi lá e se apavorou, se assustou, ficou com medo, era um menino ainda. Estão matando todo mundo, estão matando o Tiago, quase mataram o Pedro, quero ir embora. Quero ir embora. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi um desertor. Ele vem. É a fuga. É a fuga que a gente faz quando a gente aceita Jesus. E aí a gente volta para o mundo e começa a andar com um, começa a andar com o outro, começa a voltar para aquela vida e faz não sei o que, e vai não sei para onde, e volta para droga, e volta para prostituição, e vai não sei para cá, e vai para lá, e desobedece. Mas quando tem uma promessa para as nossas vidas, você pode estar chapado, pode estar doidão, o Senhor vai te lembrar que tu tem um dono, que tu tem uma marca. Porque a gente foi muito acostumado com Deus que descarta pessoas. E quem ensinou isso foram pessoas caídas. Deus não descarta ninguém, irmãos. Deus não descarta ninguém. Eu não conheço esse evangelho. Ao contrário, o Senhor, Ele vai insistindo. O Senhor, Ele coloca uma porta ali. O Senhor, Ele envia alguém lá no teu trabalho. Às vezes tu vai dizer, tem gente me perturbando lá. Tem uma mulher dentro do versículo para ti, mandando coisa no celular que tu não aguenta mais. Quando vai ter alguém dizendo, eu estou orando por ti. Quando vai ter alguém te convidando. É assim, o amor de Deus. Porque Deus coloca ele dentro de um peixe. E hoje é comprovado. Vocês devem ter visto a última notícia que deu do rapaz que foi engolido com uma embarcaçãozinha. Vocês não viram isso aí? Foi engolido por um peixe. Uma baleia grandona lá. Parece que é Gibardi, que eu acho que é a maior que tem, né? E cuspiu ele para fora. Todo mundo apelidou ele de novo Jonas. Isso para ver. É comprovado que sim acontece. Digo, agora as pessoas vão começar a acreditar na Bíblia. Que é verdade. Quantos séculos atrás? E Jonas vai lá dentro, porque às vezes o Senhor tem que nos isolar. Às vezes o Senhor, Ele tem que nos calar. Às vezes Ele tem que botar assim um zimperzinho na boca. Porque a gente é muito ruído na comunicação. E Deus vai pegar e vai fazer nhaque. E a gente vai ficar lá dentro de um peixe. Às vezes não vai ser um peixe. Às vezes vai ser uma situação que tu vai estar completamente só. Para escutar um pouquinho, Senhor. Não foi assim com Jacó? Jacó não estava indo embora, voltando lá do lado do Jordão. Passou 20 anos, o Senhor diz, vai lá para casa do teu pai de novo. Aí ele pega a mulher de um lado, pega a mulher do outro, pega a concubina de um lado, concubina do outro, e aquela filharada, e vai todo mundo indo. Mas chega um momento que você vai ler lá no capítulo 32, que Jacó fica sozinho. Só ele e um anjo. E um quebra-pau que deu. Uma briga que deu. Porque os nossos assuntos pessoais com o Senhor, eles são calorosos. Sabia? Porque a gente não fala às vezes o que escuta nas nossas conversas de oração com o Senhor, né? E aquelas conversas o Senhor começa a pegar o espelho e começa assim para nós, olha quem tu é. Olha o teu tipinho. Olha tu que se acha tão crente. Que te esconde às vezes através de toda uma caracterização, mas com um coração duro. Não ama as pessoas. É toda uma performance. É toda uma imitação de santidade. Mas vida com Deus que é bom nada. Amor que é bom nada. Tempo com as pessoas que é bom nada. Porque é isso que Deus fez com Jacó. Começou, brigou, brigaram. E algumas situações vai ser tão forte que Deus vai dizer, tu não vai nem ter esse nome agora. Agora tu vai ter outro nome. Foi tão profunda a mudança aí, que Deus vai dizer, tu não vai mais ser esse suplantador, esse que já nasce agarrado no calcanhar, esse que está sempre pronto para trapacear, esse que tem sempre um jeitinho brasileiro,
né? Já tinha aquele jeitinho de fazer trapaça, de pegar e seduzir as pessoas, de tentar mudar a mentalidade. Ele arrumou uma mãe que era parecida com ele, né? Que ajudava a fazer ali todo aquele teatro. E chega um momento que Deus vai dizer: não tem mamãe, não tem papai, não tem ninguém, não tem marido, não tem esposa, é eu e tu agora. E agora aqui são eles. E essa hora não tem pra ninguém, irmãos. Essa hora a gente vai dar uma boa numa chorando. Essa hora a gente sai meio que num cano mesmo. E Jonas precisou ficou lá dentro do ventre do peixe. E lá ele faz uma oração. 3 dias, ficou pensando 3 dias. Precisou, estava tão duro ainda. E lá ele vai fazer uma oração ao Senhor. No capítulo 2, que a gente vê ali no final do capítulo 1, no versículo 7, diz assim, ó: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. E essa oração que ele vai fazer não é nem uma oração dele. Essa oração está no Salmo 120, que ele vai resgatar e vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Porque se a gente vai ficando duro, irmãos, a gente tem que parar de achar que Deus vai botar uma chupeta na boca da gente. Tem muito crente ainda achando que Deus vai colocar uma chupeta, vai colocar uma madeira, uma fraldinha na mão e a gente vai ficar lá, boa, boa. Não é assim que Deus vai fazer. Pode chorar, pode se premiar. Às vezes eu falo assim pro meu filho: olha, aproveita que a mamãe e o papai estão aqui ainda, cara. Tem 20 anos. Porque a gente ainda vai ter mais compaixão. A gente vai ter mais cuidado, a gente tem amor, não que Deus não vai ter. Mas o Senhor, Ele é amor, mas não vamos esquecer do trono de justiça. Vamos parar com esse negócio que é amor, 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 amor. Justiça também é amor. É um dos atributos do Senhor, é justiça. É justiça. E aí Ele vai clamar. Ele vai pedir misericórdia do Senhor. Ele vai dizer: será que eu vou ficar sem participar dos cultos? Será que se encerrou meus tempos de adoração? Aí o que vai acontecer? Ele vai ser vomitado da boca do peixe. E aí ele vai ver Nínive e vai ir em direção à cidade. E eu fico imaginando, né? O que é a desobediência? Ele não podia ter ido organizadinho para pegar? Ele não podia ter ido todo alinhado? Tinha que ir todo babado. Eu fico imaginando o cheiro que estava aquele óleo. Fico imaginando. Todo vômito. Imagina alguém vomitado. Porque a gente não vai pensar nesse dia de ser vomitado. Não vai pensar que ele saiu alinhadinho com um gelzinho no cabelo. Não, ele saiu esfarrapado lá de dentro. Saiu manchado. O cheiro de ventre de peixe. Olha o cheiro do peixe, irmãos. Agora imagina 3 dias dentro do ventre do peixe. É claro que não está escrito isso na Bíblia, mas vamos imaginar. O cara é vomitado, cheiro bom. Imagina o vômito, quem é mãe, vômito de bebê. Se a gente não pega aquela fraldinha, não lava na hora, meu filho teve rotavírus, meu Deus, é um cheiro insuportável. Agora imagina um adulto saindo. E Deus disse: bom, já que tu ficou de gracinha, já que tu ficou de preconceito, já que tu quis dar uma de difícil, já que tu era muito cerimoniano e não queria ir lá, então vai. Vai assim mesmo. E lá ele foi. Foi lá e a palavra de Deus diz que ele vai começar a pregar. Vai pregar arrependimento. Ele vai falar o que Deus vai fazer naquela cidade. Vai falar o quanto o odor daquela cidade foi subir nas narinas do Senhor. Se eu não aguentava mais. Mas olha o que acontece. O povo se arrepende. O povo começa a chorar. E vai dizer que o próprio gado teve que jejuar. As pessoas começam a se curvar ao Senhor. E o rei daquele local, o responsável, ele disse: o que nós precisamos fazer? E olha só o comportamento de Jonas. Ele não gostou. O pastor Hermes, eu fiquei assim, eu digo: meu Deus, que carne de pescoço esse homem. Que homem difícil. Que homem assim, que homem assado. O Senhor disse: esse também é tu. Quando tu começa a olhar para as pessoas e achar que aquele ali não tem jeito. Quando o pastor
pastora Ellen estava falando aqui, e hoje à tarde, quando eu estudava, eu digo, olha, a gente estava alinhado, pastor Ellen. O Senhor começou a colocar no meu coração isso. Olha, avisa para aquele povo que não tem partido, não tem esquerda nem direita. Comigo não tem essa. É para pregar, é para falar, é para falar. A gente faz uma separação das pessoas. Glória a Deus. Eu estudo aqui na Cezuca, e eu vou dizer, é um desafio fazer faculdade. Primeiro, pela idade que o cérebro não. A gente vê aquela brisada. Eu sou do tempo do caderno, da canetinha verde de limão e rabisco tudo, né? E eles não levam caneta, não levam nada. Eles estão olhando para aula e saem. Então, assim, é um conflito de gerações. E falando secularmente, hoje a coisa ainda é mais, né? Então, é um desafio. Só que eu vi muitos irmãos lá dentro complicando, batendo de frente, falando dessa gente. Isso aqui é Sodoma e Gomorra, isso aqui não sei o que, não sei o que. Tipo, vamos ser Sodoma e Gomorra, então a gente tem campo missionário. Não é verdade? A gente não dá para pregar. A gente fala que é pregar o evangelho. Mas se Deus não chamou a gente para ir para a África, não chamou a gente para ir para a Alemanha ou para outro lugar, mas Ele chamou para estar aqui, chamou para estar aqui. Campo missionário é o que está na minha direita e o que está na minha esquerda, não é? Aí eu comecei, vou começar a adotar um comportamento, quero começar, né, estar mais perto de cima, me dar estratégia para falar com as pessoas, né? Eu não quero ser nem as pontas, nem muito extremista, mas também não quero ser uma pessoa muito permissiva. Eu preciso ser temperada, assim, eu me traz para equilíbrio, onde eu possa resgatar, porque afinal de contas, a maioria que está ali, irmãos, a maioria que a gente vê hoje, sabia que a maioria que tu vê assim mais vulgarizando, mais se prostituindo, mais fazendo as coisas do avesso, são filhos de crente? Aqui, ó. A pastora Nadir sabe. São os filhos dos irmãos. Nos presídios, é filhos dos irmãos. Então, tudo é uma rebeldia, porque muitas vezes não foram compreendidos. Porque antigamente eu sei, não podia ter uma bola, a bola era rasgada. O meu pai uma vez pegou a rede dos meus irmãos de vôlei e rasgou tudo, porque tudo era inferno, tudo era Satanás, tudo era isso, tudo era aquilo, e tinha que usar determinada roupa, determinado comportamento, tudo isso. Aí, em vez de sentar e conversar, era pau, era laço, porque era assim. Bíblia não tinha dentro de casa. Fazer umas caras feias para orar, para comer, então a gente se criou achando, meu Deus, a gente tem medo de Deus. A gente ficava, a gente morria de medo, né? E hoje as pessoas estão todas se coelando. Então o nosso papel como missionários de culto de missão é buscar essas pessoas de volta. É como o pastor diz, as pessoas começam a ler dentro da gente. Porque o folheto, irmãos, a nossa falácia não está convencendo as pessoas. Agora, o que a gente faz, as minhas ações, se eu falo em amor e te trato em amor, trato meu próximo em amor, aí as pessoas, você é crente. E uma moça disse assim para mim, olha, já que eu vejo que é da igreja, não sei o que, dizer uma coisa para ti. Ela, sabe por que eu não gosto da igreja, não gosto de Bíblia? Porque eu acho a Bíblia é muito machismo. A moça é extremamente feminista. É machismo. E uma outra irmã lá se estressou, eu não quero mais falar com ela. Eu digo, vamos escutar o que tem para falar, né? Até para evangelizar. E eu tenho que entrar nessa conversa. Eu digo, também fala aí, por que é machista a Bíblia? Porque Deus não olha para as minorias. Jesus não olha para as minorias. Porque eu não sei mais o que. Eu disse, querida, tu está muito enganada. Tu vai querer me dizer que foi Frida Kahlo, que foi, né, como é que eu não levo Stronsky, que foi esse que é muito famoso guerreiro, que eu esqueci agora o nome dele, Che Guevara. Tu acha que esses aí olharam para as minorias? Não, minha querida, não. Só se eles se inspirarem em Jesus. Porque Jesus, sim, enquanto homem aqui na terra, foi das minorias. Porque um homem, para chegar num cara que andava pelado, um cara que era perigoso, um cara que era do avesso, um cara que era perturbado das emoções, um cara que a brigada militar da época não conseguiu prender, que botava a algema, se soltava, o cara tocava o terror, que botaram ele lá no meio de sepulcros, que ele andava babando, se cortando. Quem que foi lá? Foi Jesus. Foi só um lá com ele. E só Jesus olhou para ele enquanto estava todo mundo lá no capitalismo lucrando com os porquinhos. Jesus
socialismo, minha querida. Vamos falar então agora sobre quem olha para as minorias. Jesus não, a Bíblia é machista. E quem é que foi parar num poço ao meio-dia com o sol rachando na cuca para falar com uma mulher que já tinha ido para a cama com mais de 5 anos? E o cara que tinha lá na casa dela disse: não é teu marido. Quem é que foi lá? Foram mulheres? Não, ela não podia nem pegar água no poço, porque as mulheres estavam olhando para ela e dizendo: prostituta, não vamos lavar a louça junto contigo. E ela tinha que ir ao meio-dia. Daí com esse papo para mim? Jesus se olhou para as minorias. E a Bíblia não tem nada de machismo. E ela ficou olhando assim. Onde é que está isso? Me fala onde é que está isso. O maior prazer, botei todos os textos. Nós temos que falar com as pessoas, irmãos. A gente coloca tudo para os missionários da igreja, né? A gente coloca tudo para os outros. Bota para as irmãzinhas do coque, bota não sei mais para quem, né? Bota para... Não, é para nós. É para você. É para você. É para mim. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão tirando a própria vida. A depressão está aí. É a coisa mais triste do mundo. Lá no passado, o que a gente foi ensinado? Quando as coisas não dão certo, a gente manda embora de casa. Não é? Vamos mandar essa guria embora de casa. Manda esse guria embora de casa. Ah, tá andando com outro. Tu vai embora de casa. Tu não é mais meu filho. Tu não é mais não sei o quê. É assim que se resolve? Quer dizer que é assim? É mandando embora as pessoas? Tem muita gente no inferno porque nós ensinamos o caminho. Nós botamos placa. Siga reto. É aqui o teu lugar. A igreja não é para ti. Por que tu anda assim? Por que tu anda assado? Por que tu fala assim? Ah, tu vai entrar fumando? Tu não entra mais aqui. Para de fumar. Eu sempre conto meu testemunho. Eu fui nascida num lar cristão, mas depois de um tempo, a família, meus pais se separaram, e eu fui voltar para a igreja aos 18 anos. Eu lembro que quando eu vim para a igreja, eu gostava muito de Bob Marley, aquelas coisas todas. Eu era meio hippie, eu era meio tudo, sabe? E os irmãos entraram na minha casa e começaram a quebrar todos os discos que eu tinha. E começaram, em nome de Jesus, e queimava, não sei o que, botaram tudo fora. 3 meses depois eu fui lá e comprei todo o CD de novo. Ia na igreja. E eu lembro uma vez que o pastor Jerônimo disse assim, ó: vocês não cresceram, vocês não nasceram de novo, gurizada. É no coração que está aqui. Aleluia. Nosso sentimento. Estava no coração dela. Vocês quiseram acabar com aquilo que aparecia, mas a obra de Deus é lá dentro, profunda. Então a gente fica querendo atingir as coisas, vamos quebrar, vamos botar fogo, vamos botar no rio, ainda vamos pular o rio Gravataí, depois vai a gente lá em casa e vai ficar brava. Então a gente fica com essas aí. Não, é aqui dentro. O que pode atuar aqui dentro é a palavra de Deus. Aquelas pessoas ouviram, se arrependeram. Jonas ficou bravo, ficou furioso. Sabe o que o mimado fez? A palavra de Deus diz que ele anunciou, fez o que era para fazer, e em vez de ir embora, ele vai para o outro lado da rua. E lá ele fica olhando de longe. Fiquei, mas o que ele queria, será? Mas queria ver que a coisa desse errado, queria ver a ação do Senhor. É mais ou menos aquelas coisas assim, ó. Eu não concordo, então eu vou ficar olhando só para ver que vai dar errado. Infelizmente tem gente assim, né? Às vezes dentro da casa de Deus tem gente assim. Isso não vai dar certo, eu vou ficar só para ver. Tem gente que... Ai, complicado, né? E lá estava ele. E é isso que começou um sol. Aí Deus permitiu que criasse uma tamareira. E algumas versões vai dizer que é uma abóbora, né? Uma planta, e ela vai cobrir ele. Estava o sol rachando. E aí ele fica feliz. Aí no outro dia, o Senhor vai permitir que um verme venha, o verme vai subir e vai comeu ela. E ele vai ficar furioso. E cada vez que ele fica bravo, ele diz assim para Deus: eu quero morrer. Por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não me mata? Me mata, Senhor, me mata. Porque o covarde é assim. O covarde, ele prefere morrer do que pedir para Deus para ser tratado. Porque ser tratado dá trabalho. Ser tratado tem que quebrar, sabe a parábola do vaso do oleiro? Tem que quebrar assim, ó, quebra e depois pegar todo o caco e misturar de novo naquele barro e meter a mão e puxar o dentro, e aquilo vai vindo, aquelas sujeiras, aquelas imundícias, e bota fora e mete a mão por dentro, porque o trabalho de vaso de barro, irmãos,
que a gente vê só eles fazendo a forma, só mexe por fora depois que tirou por dentro. Sabe por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Porque tinha imundície dentro dele. Porque formou com a cinturinha do vaso tudo bonitinho, mas por dentro tinha imundície, então lá no fogo, pá, queima. Não pode ter resíduo, não pode ter sujeira, não pode ter pedrinha. Então daí puxa lá de dentro. Isso dói. Dói quando a gente é puxado por dentro. Dói quando os nossos valores têm que cair por terra. Dói quando o nosso senso de justiça tem que cair por terra. E o que vai acontecer? Ele vai começar a chorar. E Deus vai ter uma conversa com ele. E vai dizer assim, ó, tem cabimento isso? Tu acha que isso está correto? Tu está tendo mais dó de uma planta que eu dei a vida num dia e à noite ela não existia mais, do que essas pessoas que não sabem discernir o lado esquerdo do lado direito. Esse povo somos nós, irmãos. Quando olhamos para o pessoal lá fora, a cada eleição que a gente vê os crentes fazendo uma loucura e brigando na internet, fazendo guerra. Porque eu não sei o que, porque eu não carrego essa cruz. A gente tem que orar. Eu tive que juntar o ministério de intercessão da minha igreja com pessoas preciosas. Eu tenho assim, ó, gente preciosa. Mas tinha uma irmã que ela botava lá as coisas de minha amada. Olha só, longe de mim, eu não sou do tipo que exclui as pessoas. Mas se precisar, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Para mim fazer isso tem que chegar ao extremo. Mas eu disse para ela, tu te vê como alguém que ama a tua nação? Eu sou patriota. Eu sou não sei o que. Tu não é nada de patriota. Para. Porque se tu amasse a tua nação, tu pegava gostando ou não do nosso presidente e dizer, Senhor, cobre com as tuas misericórdias. Manda alguém falar do teu amor, Senhor. Coloca um homem, coloca uma mulher de Deus lá no Planalto. Coloca na prefeitura, coloca no governo. Mas a gente vai ficando de coisinha. É Jonas. O espírito de Jonas, que vê maldade em tudo, que briga por causa de time, que briga por causa que fala mal do irmão do outro, que fala mal dos filhos. Esses dias uma irmã tão amada disse assim para mim, irmã Débora, eu estou saindo da igreja, eu estou com vergonha por causa da orientação da minha filha, e as pessoas estão me dizendo alguma coisa, tu não soube criar ela direito, porque ela ficou viúva muito cedo e optou por não casar mais. Isso aí tudo é falta da figura masculina. Eu digo, meu Deus, como é que a gente tem coragem de pegar uma mãe fragilizada, uma mulher que criou a sua filha, ralando, dando duro, e dizer isso para ela? Gente, isso é maldade. É maldade. Ao contrário, os filhos dos nossos irmãos são nossos também. Se o filho do teu irmão, da tua irmã está fora dos caminhos do Senhor, essa dor é tua também. Você tem que pegar esse nome e dizer, minha amada, eu estou contigo na oração. Você tem que fortalecer, você tem que dizer, teu filho ele é uma bênção. O teu filho, quando o Senhor entrar nesse coração, meu Deus, ele vai fazer obras maiores do que todo. A gente tem que profetizar para a vida das pessoas, irmãos. Sabe como é que termina para encerrar? A conversa do Senhor com Jonas, é isso que eu fico assim. A conversa deles termina lá no versículo 10, que diz assim, ó, e o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há muito mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Assim que encerra a conversa dos dois, irmãos. Não encerra a conversa dizendo, e Jonas se arrependeu, né? E Jonas mudou. Não. Sabe por que essas coisas o Senhor traz para nós? Para mostrar as nossas deficiências. É verdade. Porque lá em Mateus, Jesus vai dizer para cidades impenitentes que não quiseram receber a mensagem do Senhor. Ele vai dizer assim, Samaria, tu que mata os teus profetas, né? No dia do juízo, Deus vai ter mais compaixão de Sodoma e Gomorra e de Nínive
paixão. Às vezes acha assim, não tem mais espaço para mim. Tem sim. Tem sim. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus continua a sua obra redentora. Cada vez que a gente recebe alguém ali na matriz, eu atendo depois o pessoal lá na recepção, nas boas-vindas que a gente traz. As pessoas chegam assim tão cabisbaixas, com tanta dor, com tantas sequelas do mundo. E eu sempre digo, meu amado, minha amada, tu vai fazer coisas muito maiores que eu faço. Tu vai fazer coisas muito mais lindas, porque tu traz uma bagagem de dor e agora, olha, tu tem um campo missionário pronto. Tu só vai te fortalecer aqui na igreja e depois vai lá resgatar. É para isso que nós estamos como igreja aqui, para fortalecer as pessoas. Eu queria te convidar para ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Missões é algo, irmãos, que está impregnado em nós. A gente acha que é sempre para os outros, né? Mas todos aqui são missionários de alguma forma. Todos nós. O nosso testemunho é a maior missão. É a maior missão. A nossa conduta é missão. Aquilo que a gente faz no oculto é missão. Porque Deus torna público aquilo que a gente faz. Os discípulos, eles viveram uma vida missionária em meio a fragilidades, em meio a dores e sofrimentos. E a palavra de Deus diz que todos nós naquele dia nós vamos colher os nossos frutos.